Então, beleza. Agora, o que vai acontecer? A gente vai colocar alguns componentes que eles são componentes que têm um comportamento diferente do resistor. Então, o que é um indutor, por exemplo? O indutor é uma bobina, né? Uma bobina. Então, onde que a gente tem indutor? Onde que a gente tem indutor, pessoal? No dia a dia da gente, onde a gente tem indutor? Que é uma bobina enrolada. Exato. Onde mais? Na indústria. Exatamente. Motores. Então, ele a nível industrial, esse é um cara muito importante. Você saber o comportamento desse cara em corrente alternada. O que acontece? Tanto o indutor quanto o capacitor que a gente vai falar, eles são componentes que armazenam energia. E aí o que eles fazem? Por esse armazenamento de energia, eles acabam defasando a onda, né? Então, olha só. O que é o indutor? O indutor é um fio enrolado, tá bom? E aí, o que ocorre aí? A tensão e a corrente, elas ficam defasadas de 90 graus uma da outra. Então, enquanto a minha tensão está crescendo neste ponto aqui, 90 graus depois é que a minha corrente vai crescer também. Entendeu? Então, não há aquela relação de lei de Ohm aqui, instante a instante, ela não existe. A gente fala que a tensão VL ela está adiantada a 90 graus em relação à corrente no indutor. Né? Então ela tem essa disparidade aí justamente por quê? Porque ela armazena a energia e libera depois. Então a corrente ela vai acontecer aí de uma forma um pouquinho diferenciada. E aí eu não consigo aplicar a lei de Ohm dessa forma. Né? Então, se eu pegar um osciloscópio, por exemplo, que me mostra as ondas e for tentar aplicar a lei de Ohm para o indutor, eu não vou conseguir aplicar a lei de Ohm. Por que eu não consigo? Justamente porque eu tenho essa defasagem. Tá bom? Então, essa defasagem vai me comprometer bastante essa condição aí. Mas a gente tem salvação, tá? Então, o que acontece então? Ó? A minha tensão ela está adiantada aí 90 graus em relação à corrente. Ó. Então, se a gente põe aquele diagrama fasorial lá, ó, o que acontece? Ele tem 90 graus de um em relação ao outro, tá bom? O que ocorre? A gente trabalha aí com um fator aí chama-se reatância indutiva. O que é a reatância? Reatância é a oposição à passagem de corrente alternada. Então, é outro nome para resistência. O que era, a gente falava resistência? Resistência era a oposição à passagem de corrente. Tá ok? Então, quando a gente vê essa funcionalidade em corrente alternada, a gente chama de reatância. Né? No caso aí, a gente nem falou em reatância resistiva, porque elas são iguais, né? O R. Então, a gente indica aí como X. X a gente indica de reatância. E o indutor em inglês, né, ele começa com a letra L, então por isso o XL. Como é que eu calculo o XL, essa reatância indutiva aí, ó? Ela é em função da frequência. Então, meu XL aí é 2πfL. O XL, então, é a reatância indutiva. Se ele é oposição à passagem de corrente, a unidade dele é o ohms. Tá vendo aqui? Ó, continua sendo ohms. O L é a indutância em Henry. Então, a unidade de indutância é o Henry. O π é o π mesmo, 3.1415 e tal, assim vai. Mas, na realidade, ele não tem essa unidade de radianos aqui, eu tenho que tirar esse negócio aqui, tá? Mas é ele que faz a conversão de radianos para ângulo. E F é a frequência nossa em hertz. Esse ômega aqui é o que a gente chama de velocidade angular. Velocidade angular é esse ômega aqui. E na realidade, se você conferir aí, né, se você comparar,
Esse ômega aí é o 2πfl, tá bom? Então esse cara aí é que vai fazer aquela lei de Ohm pra gente para indutor, vai funcionar com esse cara aqui. A única coisa é que ele tem uma defasagem, né? Ele vai ter uma defasagem. E outra, né? Voltando aqui, ó, ele é função de frequência, né? Ele é função de frequência. Então, olha só o que acontece aqui. Conforme você vai aumentando a frequência, né? Aumentando a frequência, o nosso XL aqui, ó, vai aumentando. Então, eu tenho aqui, ó, um mesmo indutor de 20 mA, ó, em função da frequência, ó, ele está aumentando, né? Lembra-se que o nosso XL é igual a 2 vezes π vezes a frequência F vezes o L, né? Então, se o F está aumentando, o XL aumenta. Se o indutor for maior de 100 mH, aí, ó, ele aumenta aqui também, ó. Beleza? E, obviamente, ele é zero, ó, ele é zero aqui, ó, se a minha frequência for zero. Isso quer dizer o quê? Se ele é zero, quer dizer que em corrente contínua, onde a minha frequência é zero, em corrente contínua a minha frequência é zero, não tem período, né? O meu indutor é um curto-circuito. E se eu pensar numa frequência muitíssimo alta, né, a tendência é que essa impedância aqui vá para infinito. Então, vai aumentando a frequência, a reatância indutiva vai aumentando. Então, o indutor não gosta que mude a frequência, que aumente a frequência, ok? Mas ele vai ter comportamentos diferentes em frequências diferentes. Então, aqui o comportamento, ó, em frequência zero, eu troco o meu indutor por um curto-circuito, né? Então, meu indutor aqui, ó, em frequência zero, ele é um curto-circuito. Em frequência que a gente pode considerar como muito alta, ele é um circuito aberto, tá bom? Então, essa que é a ideia. O que é o XL? O XL também aplica, né? A gente aceita a lei de Ohm, tensão sobre corrente. Então, você pega a tensão e divide pela corrente, a gente vai ter uma frequência. O problema é que se eu analisar a nível de fase, esse nosso XL aqui sempre vai ter 90 graus aqui de relação com ele. Então eu preciso considerar isso no momento de fazer uma composição. Lembra então que a gente vai ter uma senoide aí, tá bom? Então não vai ter uma composição corretinha aí, tá ok? Capacitor em corrente alternada. O que a gente tem aí em corrente alternada? Capacitor, o que é? Basicamente são duas placas com isolante no meio. Ele também faz, né, um armazenamento de energia. Enquanto o indutor fazia o armazenamento de energia eletromagnética, o capacitor faz o armazenamento de energia em campos elétricos, tá bom? O que ocorre aí para ele? Ele é justamente o oposto do indutor. Justamente o oposto do indutor. Então, o que acontece aí? A minha corrente está adiantada 90 graus, então a corrente no indutor está adiantada em relação à tensão. Então, você vê que a minha corrente parte aqui do zero, então ela está partindo do zero. 90 graus depois, aí é que a tensão aumenta, né? Então, se você voltar no gráfico do indutor, ele é justamente o contrário. Né? Por quê? Porque eles têm justamente comportamentos diferentes, tá bom? Olha só o que acontece, ó. Então, no meu fasorial, o que acontece? A corrente aqui, ó, ela está na frente do indutor, né? Então, essa tensão aqui está na frente. E, ao contrário, ela está para cima, enquanto no indutor ela estava para baixo aqui, né? Então, lá no meu VL, né, o IL, perdão, a corrente estava aqui para baixo. Né? Então, é um oposto ao outro. Então, eles se anulam um para o outro.
Itanael, o indutor, sim, em frequência muito alta, eu considero ele como um circuito aberto. Tá? Então, o indutor. Agora, o capacitor, o que vai acontecer? Ó? Ele também tem uma variação a essa passagem de corrente, porque ele tem um isolante aqui entre as placas, né? Então, o que tem aqui entre as placas é um isolante. Então, em corrente contínua, ele basicamente é um circuito aberto. O capacitor é um circuito aberto em corrente contínua, tá? Diferente do indutor, que ele é um circuito aberto em frequências muito altas, tá? Agora, olha só. Da mesma forma que a gente definiu lá uma reatância indutiva, aqui a gente tem uma reatância capacitiva. Continua sendo X, índice C agora de capacitor, tá bom? O que é o meu XC? É 1 dividido por 2πfc. Todo mundo você conhece aqui. E o C é o quê? É a minha capacitância. Então, o C é a capacitância em Faraday. XC é a reatância capacitiva, ela é dada em ohms, tá? O π continua sendo o 3.1415 é constante. E o F é a frequência. Então, olha só. Ele tem 1 dividido por ômega C. O ômega é o 2πf. Tá bom? Olha só o que acontece com o capacitor. Você vai aumentando a frequência e eu tenho aí, então, ó, a minha reatância capacitiva diminuindo. Ela vem de uma reatância muito alta, quando as frequências são muito baixas, né? Então elas vêm sempre de uma reatância muito alta aqui, ó, né? Conforme a frequência vai aumentando, a reatância vai diminuindo. E a tendência dele é se tornar lá no infinito um curto-circuito. Então, o capacitor gosta de variação, enquanto o indutor não gosta de variação. Tá? Eles são totalmente, né, opostos, né? E, obviamente, a relação é não linear, porque é 1 dividido por 2πfc, né? Então, o meu XC é uma relação não linear, porque é 1 dividido por. Por isso que ele dá essa curva aí não linear. Enquanto o indutor era linear. Tá bom? Dúvidas aí, pessoal? A gente tem aí, né, aquela historinha. Então, um capacitor aqui pra gente, ó, em frequência zero, ou seja, em corrente contínua, o comportamento dele é como se fosse um circuito aberto, uma vez que ele é uma placa com isolante no meio. Então, ele é um isolante, né? Então, em baixa frequência, ele se comporta como um circuito aberto. Já em frequências muito altas, o que acontece? Ele se comporta como um curto-circuito. Então, ele é exatamente o contrário, né? Ele é exatamente o contrário do nosso indutor. Tá ok? Ele é exatamente o contrário do nosso indutor. E o que acontece aí? Ó? Quando você faz lá o XC, ele continua sendo a relação, a lei de Ohm, a tensão sobre corrente. Então, se eu dividir tensão sobre corrente, vou lá medir a tensão, medir a corrente e dividir um pelo outro, eu vou achar o XC. Né? Eu vou achar o XC. A colocação aqui agora é que ela é defasado de menos 90 graus. Enquanto no indutor eu tinha aí uma defasagem de mais 90, que eu tenho uma defasagem de menos 90, tá? E olha só o negocinho que a gente vai montar aí, tá? Opa, fala aí. Oi? Menos 90. É isso? Então, porque agora a corrente ela está atrasada em relação à frequência. Então, ao invés de ser mais 90 graus, agora é menos 90 graus. Então, eu tenho a corrente, né? E aí, 90 graus atrás me aparece a tensão. Então, por isso, menos 90. Lá no indutor era o contrário. Aparecia a tensão,
90 graus depois aparecer a corrente. Por isso desse sinal negativo aí. Ele também não influencia muito no nosso negócio, não. Mas na hora de fazer os cálculos ele vai influenciar, tá? Não. Não na prática aqui, ó. Tá? Ó, a ideia é a gente montar esse circuito aqui, ó. E eu tenho um indutor aqui de 26 milihenries e um capacitor aqui de 265 microfarads, né? Então eu tenho lá o meu L vale, né, 26 milihenries. O meu C, ele vale aqui 265 microfarad. O que eu quero de vocês? Eu quero que você me calcule o XL, e eu quero que você me calcule o XC. Quanto que é o XL e quanto que é o XC, tá bom? 5 minutinhos aí, vocês conseguem? Então, ó pessoal, então, anota os valores aí do L. L então é 26 milihenries e o capacitor é 265 microfarads, tá bom? E aí vamos voltar nas fórmulas. Então, vamos lá, o XC primeiro. XC é 1 dividido por 2π vezes F vezes o C. Então, anota a fórmula do XC. Ok? Beleza? E agora voltando lá para... Opa, volto. Tá aqui. Itanael, não deu isso não, tá? Usa a frequência de 60 Hz, tá? Frequência industrial aí. Tá, Itanael? Beleza aqui? Então agora vamos lá para o XL. Então, XL, tá aqui o XL, peraí. Formuleta dele, tá aqui, ó. 2πfl. Na realidade, só você, né, lembrar de um e de outro aí, ó. 10... Os valores são 26 milihenries. Então eu tenho lá o meu L é igual a 26 milihenries e o C, 265 microfarad. Pode falar. O nosso L é que assim quando eu passo por cima, ó, ele me apaga também, né? Mas o L aqui, beleza, ele vai ser 26 milihenries, né? E o meu C vai ser aqui, ó, 265 microfarad, né? Aí tá, Nael, conferindo. Micro é 10 a menos 6.